punido para bancar um plantel, para estar no campeonato. Aí vem um torcedor, tira do time. Quer dizer, a gente está colocando aqui uma hipótese, mas que pode acontecer, até porque a federação, isso foi muito divulgado, e se não acontecer nada, vai parecer que, não é, Oswaldo? Não é que eu queira, não. Ninguém aqui quer que o CSE seja punido. Pelo contrário, por mim a punição era pro torcedor. Eu sou contra esse negócio de você punir o sofá. Eu não quero que você pune o sofá, eu quero que você tem que punir o Ricardão, não o sofá, pô. Em parte eu concordo, mas o clube, ele é quem é o dono da casa, é o organizador. O responsável do evento. É o responsável pela sua praça de esporte. Entendeu? Garantir segurança, ele deixou de organizar, né? O CSE fez... Acho que foi um equívoco não ter proteção na saída pro vestiário. Aí, Guima, já entra um outro aspecto. E já sabe como que, né? Com todo respeito à nossa briosa Polícia Militar, que eu tenho um respeito enorme, agora, na minha opinião, a gente também não pode deixar batido de comentar esse assunto. Houve uma falha de segurança. Houve uma falha de segurança nesse sentido. Porque isso aí tinha que ser um trabalho preventivo. A gente não pode deixar acontecer para resolver. O ano passado teve um problema que não foi dessa natureza, mas, por exemplo, essas reformas que aconteceram no estádio Juca Sampaio, que, aliás, independentemente disso, eu quero abrir um parênteses rápido e dizer como tá bonitinho o estádio Juca Sampaio. Tá arrumado. Tá bonitinho, tá muito bem cuidado, tudo muito bem cuidado, estádio limpo, placar eletrônico, uma grama que dá para se jogar futebol, tá muito bem cuidado, mas tem ainda algumas falhas. No ano passado, por exemplo, o banco de reservas do Asa fica colado nesse alambrado aí do estádio. Aí o que acontece? Teve uma hora no gol do CSE o ano passado, acho que foi naquele jogo que o CSE venceu 4-1. Isso. Aí, resultado, o torcedor chegou ali mais próximo ainda do que esse aí. Jogadores reservas do Asa. O cara pegou um copo assim de cerveja, cheio de cerveja, mas jogou no vestiário do Asa, no banco do Asa, que molhou todo mundo, enfim. Depois que aconteceu isso, aí a polícia fez uma proteção ali, evitando uma aproximação dos torcedores do CSE no banco de reservas do Asa. E ontem eles fizeram isso, mas esqueceram do outro lado. Então, isso é questão de prevenção de combate à violência, e essa falha existiu. Infelizmente, a gente tem que ser sincero, não justifica o que o torcedor fez, mas se você tem ali 4 ou 5 policiais no alambrado, essa situação não teria acontecido. E depois que aconteceu, é que a polícia providenciou a presença dos policiais nesse setor, como a gente está vendo agora. Então a gente tem que ser justo também com as coisas. Nada justifica a atitude irresponsável, criminosa, por que não dizer, desse rapaz que se diz torcedor do CSE, mas que houve falha na segurança, houve. Agora, apenas uma pergunta: a segurança no estádio, dentro do estádio, não tem que ser particular? Não, mas tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: em tese eu até concordo. Eu concordo, porque é um evento privado e a segurança interna, de repente, não caberia nem a polícia militar. Mas como nós não temos, e por que é que depois que aconteceu o episódio, porque aqui em Arapiraca o Asa faz. Aqui em Arapiraca o Asa faz segurança. O Asa tem segurança. Mas dentro do gramado ali, a polícia fora. Não, inclusive também nas arquibancadas, a polícia militar também trabalha aqui no estádio municipal. Ela atua, Guimarães. Inclusive, Guima, 5 minutos antes de terminar o primeiro e terminar o segundo tempo também, os militares daqui já fazem aquele cordão, tanto naquela descida pro vestiário do visitante, quanto para o mandante. Os policiais já ficam lá com o escudo, toda a proteção é dada na questão. Eu acho que, como o Oswaldo falou, faltou essa questão de visualizar uma situação que poderia ocorrer ontem lá em Palmeira dos Índios, justamente pela rivalidade, e que acabou não ocorrendo. Deveria ter pecado pelo excesso. Com pouca visão, sabe, Vitor? Não é que a gente vá querer ser o dono da verdade, mas, Oswaldo, não precisava nem ter muita visão. Você sabe que a única saída que tem para as duas equipes é um buraco só. É aquele lado de lá. Sim, você sabe que é a única.
E você sabe que lá estão os torcedores do CSE, que não se dão bem com a torcida do Asa, com o time do Asa. Eles não gostam, infelizmente. Rivalidade. Existe a rivalidade. Fazer o quê? CSA CRB daqui. Então, eles se odeiam. Não sei porquê, deveriam se amar. Lamentavelmente, né? Agora, deveriam ser adversários e não inimigos. Repare só a visão. Eles vão passar pertinho das torcedores. A gente sabe que os caras do CSE vão ser aplaudidos pela torcida do CSE, não é? Mas quando vier o Asa, a gente sabe que vai ter copo com água, vai ter cusparada, e infelizmente uma atitude dessa pode acontecer, é previsível, a gente tá falando de torcedores, sim, educados ou não, selvagens e civilizados. A gente tá falando de pessoas educadas, civilizadas, e de pessoas sem educação, selvagens. Então a gente tem essa possibilidade. Aí não tem proteção nenhuma. Ô Guima, e de certa forma veio ali de perto a situação, o cara subiu no alambrado e arremessou contra o Aleph, mas poderia ter vindo do alto lá da arquibancada, do último degrau, porque de certa forma fica desprotegida aquela setor. É muito desprotegida. Olha, e eu vou mais além, viu, Guimarães? Eu vou mais além, não sei a opinião de vocês, mas eu tenho quase certeza que eu não estou exagerando e até conversei com pessoas especialistas na área. E esse torcedor aí, porque, vamos lá, se tá acontecendo uma briga de rua, a viatura da polícia militar vai passando, o cara pega uma pedra, atira na cabeça do outro, a polícia vai prender, vai deter, vai encaminhar o cidadão e talvez ele seja enquadrado como tentativa de homicídio. Para mim isso aí é tentativa de homicídio. E poderia ter matado, poderia ter tirado a visão. Exatamente. Então esse imbecil aí, tentativa de homicídio, ele tem que ser enquadrado como tentativa de homicídio. Se essa pedra bate na cabeça, na região da cabeça, que mata o rapaz, ou então que cega o rapaz, e aí o rapaz fica impossibilitado de exercer a profissão dele e de sustentar a família dele. Ali causou e tô dizendo isso não é porque é jogador do Asa, não. Ali causou um trauma e poderia ser na região que causasse um famoso traumatismo craniano. E tô dizendo isso aqui, podendo ter não é porque é jogador do Asa, não, que quem conhece meu trabalho sabe que eu não embarco nessa de rivalidade de torcida, não, que eu não sou torcedor, eu sou um profissional do microfone, eu sou um cronista esportivo. Eu tô aqui analisando o fato, que poderia ser até o contrário. Poderia ter sido em Arapiraca que o torcedor do Asa, que pra mim não é torcedor, tivesse feito isso com o torcedor do CSE. Mesmo eu trabalhando numa emissora de Arapiraca, eu teria o mesmo posicionamento. Então, pra mim, isso é tentativa de homicídio. Olha, ontem também, além desse fato, aconteceu um outro fato envolvendo a torcida Mancha Negra, que teve que chegar atrasada no estádio porque aconteceram, ficou impossibilitada. Sempre acontece indo para Palmeira dos Índios. Não tem um ano que deixe de acontecer, sempre vai acontecer. Todo ano é assim. Todo ano é a mesma coisa. Tanto na agora entrada, a pergunta que a gente precisa fazer também, pra gente ser justo, acontece quando o jogo é aqui? De lá pra cá? Acontece, não é o... Então a gente tem que ter muito cuidado às vezes. Vindo o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado às vezes. O Vitor Hugo tá dizendo de achar que os fatos só acontecem lá e não acontece cá. Acontece, Vitor? Não, a pergunta dele, a pergunta que eu quero fazer ele, se ele tá falando quando o torcedor do CSE vem pra cá, o caminho. Sim. Assim, com relação a isso eu nunca vi a torcida do CSE ocasionar problemas no caminho de vinda até porque a torcida do CSE tem um pouquinho de torcida organizada, mas no mais a torcida é toda a popular, pessoas, né? Como comuns. Se diz, pessoas comuns, não tem uma torcida. Não, eu sei, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa ter muito cuidado nesse tema que nós estamos debatendo, para depois o caracterizar como barrismo. Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô querendo colocar. Eu nunca vi o torcedor do CSE vir aqui para Arapiraca e acontecer esse tipo de confusão que é ocasionado lá em Palmeira dos Índios. Ou o torcedor do Asa causar contra o jogador do CSE. Isso, não acontece no jogo nem mas não é essa questão que eu tô querendo dizer, Jânio. Tô falando justamente sobre a torcida do CSE vir para Arapiraca e causar baderna aqui. As pessoas normais comuns não. Agora quando se trata de torcida organizada, a polícia sempre tem. Agora eu lhe pergunto, o Jânio falou o seguinte, nunca se recordou de um torcedor do CSE em Arapiraca fazer baderna. Um torcedor do Asa tomar uma atitude como essa contra o jogador do CSE, como foi feito com o jogador do Asa lá.
E aí eu pergunto o seguinte: primeiro, nesse sentido, eu acho o estádio Coraci da Mata Fonseca muito mais seguro para o jogador. A distância do alambrado para a entrada do vestiário. É totalmente diferente o cenário. E é mais fácil de fazer proteção também. E é muito mais fácil de fazer a proteção. Você tem uma e talvez até hoje tenha funcionado melhor que como não funcionou, infelizmente, em Palmeiras dos Índios. Então a gente precisa pontuar alguns aspectos. Eu não estou dizendo aqui que que só acontece em Palmeiras ou que não acontece em Arapiraca, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a violência no futebol, lamentavelmente, ela é uma coisa generalizada. Pode não ter acontecido até hoje, eu espero que não aconteça e que espero também que tenha sido a última lá em Palmeiras dos Índios, entre CSE e ASA, mas a gente sabe que infelizmente nós tivemos muitas violências no futebol aqui em Alagoas envolvendo torcidas de ASA, de CSA, de CRB e vice-versa. Agora, Oswaldo, vamos mudando o assunto rapidinho, só para finalizar. Agora fica assim também, de certa forma, um pré-aviso, né? Um aviso para quando for aqui em Arapiraca, porque o CSE vem pra cá. Exatamente, porque eu acho assim, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, mas é um aviso para que possam ser tomadas todas as providências. E sem contar. Eu peço que o torcedor não faça isso, mesmo organizada. Jânio, e sem mas você contar. sabe. Eu sei, mas o nosso fator é pedir para que eles não façam. Existe a rivalidade, mas claro, a gente sabe que aqui em Arapiraca é diferente, a segurança é bem mais reforçada. Aí cabe a polícia, se a polícia acredita que há essa possibilidade, serve como uma forma de aviso. Para não acontecer com esse lance aí. Mas já estavam todos. Mas eu peço como que o torcedor do ASA não revide, não faça isso. Exatamente. É isso que eu estou falando, o Jânio tem razão. Quando a gente fala assim, que serve de aviso, mas não é dizendo o seguinte: olha, o torcedor do ASA vai fazer. Não. E sirva de aviso para que o ASA dê um exemplo totalmente diferente. Até porque, Guimarães, essas duas equipes, elas ainda poderão se enfrentar no campeonato alagoano, de repente numa possível semifinal, e terão com certeza irão se enfrentar numa Série D de Campeonato Brasileiro, porque eu tenho quase certeza que CSE e ASA estarão no mesmo grupo. Agora vamos mudar. Sem dúvida que na Série D vão estar exatamente no mesmo grupo. Da Copa Alagoas, vamos falar do time. Eu vou primeiro chamar o bloco de comerciais com o nosso Roberto Rivelino. Carnaval já tem bloco. Eu quero falar do time.